Nosso tema: Espiritismo e o fenômeno da morte. E a primeira coisa que a gente vai discutir é exatamente isso. Já fizemos a nossa prece inicial, não é? E um dos fatores, uma das motivações para escolher esse tema é justamente o dia que passou aí, dia 2 deste mês, que é o dia que a Igreja Católica dedica aos mortos, a visita aos cemitérios, né? Muita gente vai, o dia de finados. Lembrando que esse dia de finados, ainda no século V, Santo Agostinho, já em seus livros, já dava um parecer favorável a essa visita, já incentivava, já se manifestava a favor dessa visita. Mas a Igreja Católica ela vai só no século X oficializar essa data. Então, é uma lembrança que me veio quando eu tive que escolher um tema. Outra motivação é porque é um tema interessante para todas as religiões, doutrinas espiritualistas. E lembrando que a gente falou aqui da outra vez, o que é espiritualista? O que é uma doutrina espiritualista? É aquela doutrina, né, são aquelas religiões que acreditam que existe uma alma, um espírito e que existe um futuro. O que vai mudar de uma religião para outra são as versões. O que vai acontecer com essa alma, né? Diferente das doutrinas materialistas que não acreditam em nada. Então, quando a gente coloca doutrinas espiritualistas, é nesse sentido. Todas as religiões, a religião católica, os protestantes, os hinduístas, os budistas, todas as religiões que acreditam que existe um espírito e que tem alguma coisa depois da morte do corpo físico, ok? E aí colocamos rapidamente o nosso referencial teórico. A gente está se baseando principalmente pelo livro de Allan Kardec, que é o seu quarto livro, O Céu e o Inferno, capítulo 2, que ele vai abordar esse tema. São 2 itens desse capítulo. Causas do temor da morte, porque os espíritas não temem a morte. Será? Vamos ver, né? E o outro livro, que nós pegamos também uma questão, é o Livro dos Espíritos. Todos os 2 de Allan Kardec. Então vamos lá. Espiritismo e fenômeno da morte. A morte como fenômeno, porque aí o título tá, o tema está dizendo, espiritismo, fenômeno da morte. O que é o fenômeno? Acontecimento, algo que acontece na natureza ou na sociedade. O fenômeno, ele é um fenômeno natural? Sim. Na medida que o corpo físico passa por uma total transformação quando chega ao seu fim, quando entra totalmente, quando ele não serve mais para nada. Então, é um fenômeno natural. Todos os seres vivos vão acontecer esse fenômeno natural, o fim do corpo físico, tá? A transformação da matéria, a gente fala fim entre aspas, né? Porque na verdade é transformação. Na natureza tudo se transforma, então vai se transformar. E é um fenômeno espiritual, né? Porque vai tratar justamente dessa questão da libertação da alma, as pessoas chamam de a passagem, a viagem, quer dizer, demonstrando que essa alma ela vai ter uma continuidade, ela vai continuar existindo. E é isso que nós vamos debater aqui. Ok? Então é um fenômeno espiritual, além de ser um fenômeno natural. Mas indo aí agora para o livro, né, para os questionamentos de Kardec,
nesse capítulo que eu citei, que é o capítulo 2, no primeiro item, ele vai fazer um questionamento, né? Nesse item aí, causas do temor da morte. Ele vai dizer o seguinte: se a crença no futuro é intuitiva, pois vem desde os primórdios da humanidade, por que esse grande temor da morte? Então, ele vai iniciar sua reflexão com essa pergunta. Veja, a crença é intuitiva, vem lá dos primórdios, vem lá da Idade da Pedra. Os hominídeos, o Homo sapiens, nos seus primeiros agrupamentos, já os arqueólogos já encontraram indícios de que eles já faziam rituais fúnebres, enterravam os seus mortos. Se acontecia isso, é porque eles já tinham uma intuição de que depois da morte tinha que haver algum respeito em relação àquele fenômeno, porque depois da morte iria haver uma continuidade, uma intuição, porque tudo começa, esse processo de entender de fato a vida futura é um processo lento ao longo da história. Até nós mesmos demoramos muito tempo na nossa própria história particular para entender, e se a gente estudar os referenciais corretos, a gente vai entender melhor esse futuro da alma. A resposta que ele mesmo dá: o temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos vai acontecer essa transição para a morte. Tá? Aqui nós estamos usando a palavra corrente, tá? Para se entender melhor, temor da morte. E ele está dizendo aqui que é uma coisa, Deus deu essa providência, porque senão de repente você poderia até não ter responsabilidade sobre sua própria vida. Então a gente vai entender também essa questão nos itens seguintes. Kardec diz: compreendendo a vida futura, esse medo diminui. Quer dizer, na medida que você vai conhecendo, entendendo o futuro, essa vida futura, o que acontece conosco após a morte do corpo físico, esse medo vai diminuindo, tá? Diminui completamente, 100%, acho que nós não chegamos nesse patamar aí, né? Nessa condição de eliminar totalmente, eu estou falando da maioria das pessoas, inclusive da maioria dos espíritos, né? Os espíritas. Entendendo sua missão, o homem espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. É o que se espera. O que se espera é que com esse conhecimento do que realmente acontece, você passa a ter uma calma, você passa a encarar aquela coisa, aquele futuro, sem muito medo, com mais resignação. Acreditando na vida futura, o homem gerencia melhor a vida presente, entende a necessidade de manter boas relações, o valor da fraternidade e da caridade. É muito importante entender essa relação entre a vida presente e a vida futura. Você entendendo a vida futura, isso vai servir para a sua vida presente, porque você vai passar a entender, passar a praticar boas relações, o valor da fraternidade, vai compreender esse valor da fraternidade, praticar a caridade, porque você sabe que essas condições, essas premissas, elas são importantes para a sua condição de vida futura. Claro, isso tudo só é bem compreendido, e está aí no próximo item, através de leituras. Kardec questiona: o que fazer então para se livrar do temor da morte? Qual o caminho para a gente entender todo esse contexto e parar de ter tanto medo
da morte? Bom, primeiro ponto, procurar conhecer o mundo espiritual. E a parte do estudo é quando você tem que se debruçar nos livros. Só nos livros? Só tem esse caminho? Não. Através das palestras, através desse tipo de comunicação aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo, frequentando a casa espírita, mas sempre o ponto de partida é o referencial teórico, os livros, e a gente sempre recomenda que se comece pelos livros da base espírita, o que nós chamamos de Pentateuco espírita, os livros que foram codificados por Kardec, é lá que estão muitas respostas. Mas isso não quer dizer que outros livros não sejam também apreciados e lidos. São muitos, muitos, muitos. Quanto mais você estudar, mais você vai compreender a vida futura, que é a verdadeira vida, né? Porque a vida, ela é uma só. O que nós estamos passando aqui são experiências, vivências, né? A vida completa, a vida real, é o mundo espiritual, tá? Ter a certeza da vida futura, sem negligenciar o presente. Não dá para negligenciar o presente. Você tem que ter o pé no chão. A vida futura, agora, tudo bem, então não vou fazer mais nada agora, deixa chegar lá depois da morte que eu resolvo. Não é nesse sentido que você tem que pensar. Não é por aí. Exercitar o desapego, ok, mas sem desleixo, sem desamor. O desleixo em relação aos bens materiais não pode ser desleixado. Você agora, mas a matéria não é importante. Ela é importante. Tanto é que nós estamos agora nesse planeta materialista, né, no sentido de ser constituído de matéria, e também nós precisamos das coisas materiais. E o conselho que se dá é que se cuide bem desses objetos que nós temos na nossa casa, nosso carro, nossa roupa. Não é dizer que agora vai ser desleixado. Não é? O desapego não é nesse sentido. No sentido de ter responsabilidade. É a mesma coisa em relação às pessoas. Não é de repente você vai, vou desapegar da minha esposa, vou desapegar da minha filha. Não. Aí é desamor. Tá? Você está entendendo aí essa diferença. Outro ponto, compreender que a vida real está na alma. Então, como eu disse, a nossa experiência real, a nossa vida de fato é no plano espiritual. Nós estamos aqui passando por experiências. Nós somos espíritos passando por experiências corporais, na carne. Mas nós vamos voltar para o plano espiritual, porque é lá a nossa verdadeira morada. Eu sei que, né, principalmente para quem não é espírita, fica assim um meio confuso, mas não tem nada de confuso, é a verdade, tá? É a verdade. E essa confusão, ela só vai acabar com o estudo, quando você se debruçar nas obras espíritas. O temor da morte se enfraquece à medida que a certeza da vida futura se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. Então, quando a gente tiver plena certeza, e aí eu já me antecipo, e já disse, inclusive, será que nós já chegamos nesse nível, né? Mesmo os espíritos, porque sempre que um palestrante faz uma pergunta à plateia, lá nos centros espíritas mesmos, pergunta: quem tem medo da morte? A maioria esmagadora das pessoas levanta a mão. Levanta a morte não, levanta a mão, né? Por quê? Porque ainda o que está faltando? Acreditar mais. Mas isso é normal, porque nós estamos ainda, digamos, em relação
a etapas bem mais à frente, nós estamos ainda no começo do caminho, tá? Então não precisa também se apavorar porque, eu tenho medo da morte. Tudo bem, mas esse medo, Kardec diz, ele vai, na medida que passar o tempo, é um processo para a gente ir perdendo esse medo, aprendendo a perder esse medo. E as razões para a dúvida? Por que tem tanta dúvida? Tá? Então, primeiro, a questão do grau de adiantamento, a maturidade espiritual. Como eu acabei de falar, nós estamos ainda num processo que vai durar muito tempo, tá? Mas a gente precisa fazer um esforço para entender, porque senão vai ficar estagnado, né? Então, esse grau de adiantamento, ele tem a ver com essa questão da dúvida, como eu falei. Outra coisa que atrapalha muito são essas explicações que são dadas, né, para a criança, que a gente recebeu na nossa infância, essas teologias, esses dogmas muito pueris, que não satisfaz uma mente que faça uma reflexão mais apurada das coisas. O céu, a doutrina, né, do céu, do purgatório, do inferno. O céu, para essas teologias, para essas religiões tradicionais, do cristianismo tradicional, o céu é um local que a pessoa só vai se for muito boa, se não tiver pecado, aí vai para o céu. O que é esse céu? Um lugar de contemplação, que a pessoa não vai fazer nada. É, tudo bem, um lugar excelente, mas não há trabalho, não há. Aí você diz, opa, mas eu estou falando assim, não há nada que motive o espírito. Então, aquela ideia de quase do nada. Nas figuras que representam o céu, aparecem até uns anjozinhos, né? Sempre com a cara muito triste. Né? Você não vê assim naquelas pinturas renascentistas, os anjos muito alegres, sempre muito triste, aquela coisa. Então, mas o céu seria o paraíso dos sem pecado. Ok, aí purgatório. Purgatório seria aquela situação, aquela antessala do inferno, que para você, que é um lugar de sofrimento, né? Mas que é para aqueles, reservado para aqueles que cometeram erros, né, tão graves, pecados tão hediondos, tal, então vão ficar ali. Mas de que depende eles saírem desse purgatório e irem para o céu? Da reza de quem ficou aqui, da missa de quem, providenciada por quem ficou aqui, né, seus parentes, do certas práticas, né? Então vai depender das orações das outras pessoas, porque dele ele não pode fazer absolutamente nada por ele próprio. E o inferno, que é o grande temor, né, já foi muito maior, porque a doutrina do inferno ela é tão absurda que as pessoas acabam não acreditando. Acreditaram mais no passado. Mas a própria ciência, ela foi desmontando, consciente ou inconscientemente, essa figura, essa simbologia do inferno. Mas o que é o inferno? É aquele local segundo essas tradições, né? Nós não estamos aqui falando da visão espírita. Preste atenção, nós estamos aqui falando dessas teologias tradicionais, né? Dessas crenças tradicionais. Então o inferno seria aquele lugar que a pessoa vai e não sai mais. É o pecador que vai lá para o fogo que arde eternamente, que queima, mas não consome, né? Seria o inferno. O que Kardec diz? Essas teologias infantis, elas só contribuíram para
causar dúvida, incertezas na cabeça das pessoas. Outro ponto, dificuldade em entender o que é alma. Alma quer dizer o espírito encarnado. Mas as pessoas começam a dizer o que é alma. A alma é uma centelha, a alma é um fogo, a alma é uma força vital. Então não se tem um conceito, fora da doutrina espírita, não se tem um conceito mais firme, um conceito melhor sobre alma. Isso também atrapalha. Outro ponto, insuficiência de noções sobre a vida futura. Tudo está relacionado a esse conhecimento, a essa insuficiência de noções do que é realmente essa vida futura. E Kardec diz, esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. Desaparecerão com o tempo. Né? Com o progresso de quem? Nosso progresso. Né? Nosso desenvolvimento moral. E quais seriam as alternativas para a felicidade futura apresentadas por essas doutrinas também tradicionais? Quais seriam as alternativas? O que fazer? Aí Kardec cita essas práticas exteriores. Que práticas exteriores são? Por que exteriores? Por que ele coloca essa palavra? Porque não depende de nós, né? De nossa conduta particular, de nosso melhoramento particular. É o batismo, a pessoa frequentar a missa ou um culto, se confessar com o padre, pagar o dízimo, fazer caridade. São práticas exteriores, né? E muito também relacionadas à questão do comércio, tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes, aqui não cabe, tá? Mas a gente sabe. Essa caridade aí eu coloquei entre parênteses uma interrogação. Que tipo de caridade seria essa para essas pessoas que seguem essas doutrinas? Seria aquela caridade material mesmo. Uma vez por ano, né, se dá uma cesta básica, ou se faz uma trouxinha de roupas usadas, meio encardidas, que você não usa mais, e dá para alguém. Essa caridade a gente discute na casa espírita como uma caridade que não é uma caridade que dê dignidade a quem recebe. Pelo contrário, humilha as pessoas, tá? Principalmente da forma como é dada. Tá? Depende da forma como isso é dado. Para ostentação, não pode. Agora, a caridade moral, aquela caridade verdadeira, sim, essa tá ok. Essa a gente, inclusive, é um dos pilares da doutrina espírita, é a prática da caridade, mas não essa com segundas intenções. Não essa para se livrar de uma tradição ou de uma obrigação. Tá? Outro ponto. Kardec diz, porém, muitas vezes, sem uma mudança real de caráter, quer dizer, essas práticas exteriores, você não serve para mudar realmente a pessoa, fazer o que na doutrina espírita a gente chama de reforma íntima, tá? Então, não está adiantando. São práticas que certamente não vão se livrar você, por exemplo, de um inferno, se a pessoa acreditar nisso. E a morte, nesse contexto? Bom, quando vai para esse lado, esse campo da morte, também dentro dessas doutrinas tradicionais, tem um luto, sempre muito envolto em tristeza profunda e desespero. Aí você pergunta, mas por que aquele desespero? Por que tanta tristeza? Por que tanta revolta? Justamente pelo não conhecimento dessa vida futura. Está tudo relacionado a esse ponto, tá? Que nós estamos debatendo aqui. São marcadas por cerimônias lúgubres que amedronta mais do que consola. Lúgubres quer dizer funestas, né? Macabras mesmo, até certo ponto. Quem vai lá, né? Quem acompanha um cortejo desse, sabe do peso, sabe de quanto a energia é
complicada. Almas em lugares inacessíveis. Por quê? Porque, veja bem, vamos pegar como exemplo. Minha mãe, minha mãezinha, minha querida mãezinha, uma santa, ela morreu, com certeza ela foi para o céu. Né? É o que as pessoas pensam. Morreu, foi para o céu. Mas eu, como no meu íntimo, eu sei dos meus pecados, entre aspas, né? Meus erros. Intimamente eu sei que eu não vou, né, para esse céu. Eu vou purgatório para frente, o inferno. Então eu começo no meu subconsciente a entrar em conflito, a entrar em desespero também, porque eu acabo tendo a certeza, falsa no caso, mas eu acabo tendo a certeza que nunca mais vou reencontrar aquela pessoa. E Kardec diz assim: por isso se prefere ainda ver junto de si, sofrendo na terra, os seres que se amam, a vê-los partir mesmo para o céu. Quer dizer, mesmo com a ideia de que foi para o céu, mas por causa do egoísmo, por causa dessa ideia de que eu não vou mais ver aquela pessoa, então acaba tendo esse comportamento, né, em relação às pessoas que às vezes estão sofrendo na Terra. E aí o outro item, né, desse mesmo capítulo: porque os espíritas não temem a morte. E eu coloquei novamente aí uma interrogaçãozinha entre parênteses para aquela coisa que eu já comentei, né, ainda há pouco. Será que não temem? Mas o que o Kardec quer dizer? Não deveriam temer. Se estudassem mais, se tivessem mais fé, se tivessem mais convicção de que após a morte é só o corpo físico. Então ele diz assim: pela certeza do futuro. Nós temos que ter essa certeza no futuro, da continuidade da vida após a morte, do corpo físico. A vida futura não é mais uma hipótese ou um sistema filosófico. É uma realidade comprovada pelas comunicações espíritas, pelos próprios habitantes desse mundo. Que mundo? Do mundo espiritual. Foram eles que vieram, através dos médiuns, através das comunicações, dizer como é lá. Então, são os próprios moradores desse mundo que vieram nos dizer que a realidade é muito diferente daquela que se colocou pelas crenças tradicionais. A alma não é mais uma abstração, tem um corpo etéreo que quem já estudou a doutrina espírita sabe que aí ele está falando, né, do perispírito, um corpo etéreo, um corpo que não é físico, tá? Mas ele é real, mais definido, imperecível, imortal, que pode interagir conosco e que nos espera no além-túmulo. Então não precisa ninguém ficar apavorado ou temendo não encontrar mais seus entes queridos, porque se forem realmente entes queridos, se for realmente uma relação de amor, vai haver um reencontro. Agora, se não for, para que reencontrar? Se não tinha nenhuma relação de afinidade. Tudo vai depender dessas relações de afinidade. E eu coloquei ainda, no final, essa questão 941 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou a espiritualidade. O receio da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, uma vez que elas têm diante de si o futuro? Kardec perguntou: mas por que esse temor? Se há um futuro? A espiritualidade responde: é errado que tenha esse temor. Todavia, que queres tu, se procuras as persuadir em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é certo que elas irão para o inferno, porque vivem em pecado, não é? Quando ele está falando aí: ora, vocês ficam ensinando às suas crianças, aos seus jovens, essas doutrinas?
essas doutrinas erradas, o que quer? O que você quer? Que ela não tenha medo? Sim, vai ter medo. Então, quando se tornam adultas, se tem um pouco de julgamento, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. Quanto às que persistem em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. Então são duas situações. Uma pessoa fica cética, tá, isso aí é bobagem, eu não vou acreditar numa coisa dessa, não faz o menor sentido. E acaba caindo no materialismo, né? No ateísmo. Ou então nutre esse medo, o medo as acompanha até a vida adulta. É isso que ele está dizendo. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança lhe faz esperar uma vida melhor, e a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a segurança de que não reencontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser do qual deva temer o olhar. Esse ser, a gente já sabe de que ele está falando, né? O diabo. Então, se sua vida é justa, e aí a gente vai, mas professor Marcos, todos nós temos aí nossos erros, né? Nossos deslizes, nossas quedas, sim. É por isso que a coisa é um processo. Mas se você estuda, se você passa a acreditar numa vida melhor para você no futuro, você já começa a cuidar disso agora, no presente. Né? Entenderam? Muito bem. Meus amigos, eu espero ter dado assim, uma pequena contribuição, né, nesse tema. Ele é muito largo, teríamos muita coisa ainda para discutir dentro desse tema, tá? Mas o tempo não nos permite muita coisa. A gente espera ter a oportunidade no futuro de nos reencontrarmos para continuar. E digo uma coisa, eu fiquei com uma dúvida, eu queria perguntar alguma coisa. Você pode deixar o seu contato, tá? Se você quiser, do WhatsApp ou então do e-mail, que eu posso ter o maior prazer de responder a sua pergunta, caso você queira fazê-la, tá? Então vamos fazer a nossa prece final, elevando nosso pensamento ao alto, ao Cristo, à espiritualidade amiga, agradecendo muitíssimo essa oportunidade, essa conversa, essa discussão salutar sobre a doutrina, para que a gente possa aprender um pouco mais a não temer o futuro, mas se preparar para ele, meu Pai. Então, pedimos permissão à espiritualidade superior para dar por encerrada essa doutrinária. Que assim seja. Muito obrigado, uma boa semana a todos e até a próxima. Ao Cristo, à espiritualidade amiga, agradecendo muitíssimo essa oportunidade, essa conversa, essa discussão salutar sobre a doutrina, para que a gente possa aprender um pouco mais a não temer o futuro, mas se preparar para ele, meu Pai. Então, pedimos permissão à espiritualidade superior para dar por encerrada essa doutrinária. Que assim seja. Muito obrigado, uma boa semana a todos e até a próxima.